o direito fundamental à privacidade bancária em conflito com o direito fundamental à prova na relação processual. Luiz Carlos de Assis Júnior, Luciano Martinez e Rodolfo Pamplona Filho. 1. Introdução. O presente artigo versará sobre o conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova na relação processual trabalhista, a partir do seguinte problema: havendo conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova na relação processual, qual deles deve prevalecer? Para responder ao presente problema, a pesquisa será guiada pelo estudo de caso no julgamento do recurso de embargos em embargos de declaração em recurso de revista, EEDRR, número 5210055.2009.5.0093, julgado pela subseção e especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, TST-SD e EEDRR número 52100-55.2009.5.0093. Esse caso foi marcado especificamente pelo conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária do trabalhador bancário e o direito fundamental à prova do empregador no processo judicial trabalhista. A decisão foi pela prevalência do direito fundamental à privacidade bancária, sendo necessário identificar as razões. O estudo discutirá, ainda, perspectivas concernentes à questão mais ampla, o próprio tema da teoria dos direitos fundamentais e sua eficácia irradiante. Trata-se de premissa essencial para a compreensão particular dos direitos fundamentais à privacidade e à prova na relação privada. O objetivo geral deste artigo é explanar as razões para a prevalência do direito fundamental à privacidade bancária frente ao direito fundamental à prova no processo judicial trabalhista naquele caso e propor sua generalização para outros casos semelhantes. Para isso, traçou-se como objetivos específicos, e, relatar o caso com a identificação dos pontos generalizáveis. 2. Analisar a teoria dos direitos fundamentais e sua aplicabilidade nas relações entre particulares. 3. Analisar o direito fundamental à privacidade. 4. Analisar o direito fundamental à prova. E, v. Investigar a solução do conflito entre os direitos fundamentais pautada na proporcionalidade. Para o alcance destes objetivos, o trabalho será desdobrado nas seguintes partes. Inicialmente, será relatado o caso estudado com a finalidade de identificar os elementos envolvidos no conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária do empregado bancário e o direito fundamental à prova. Em seguida, será analisada a teoria dos direitos fundamentais e sua eficácia irradiante, seguido do estudo específico dos direitos fundamentais à privacidade e à prova. Será, então, evidenciado o conflito entre o direito fundamental à privacidade e o direito fundamental à prova, sugerindo-se solução por meio do princípio da proporcionalidade. Ao final, identificadas as razões da decisão, ratio decidendi, do caso estudado, serão destacados elementos que sirvam como instrumental metodológico para resolver outros casos semelhantes. 2. Seleção e relato do caso estudado. A presente pesquisa adota o método do caso,
em que se buscou problematizar a situação ocorrida no julgamento do recurso de embargos em embargos de declaração em recurso de revista, EEDRR, número 52100-55.2009.5.0093 julgado pela subseção e especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. O problema de fundo a ser experimentado a partir da situação concreta é o conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova na relação processual. Optou-se por realizar esta pesquisa a partir de caso julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista a tensão latente entre direitos fundamentais na relação trabalhista, sendo, portanto, campo fértil para a pesquisa de conflito de direitos fundamentais nas relações privadas. A seleção do caso ocorreu no Banco Nacional de Jurisprudência Trabalhista, BanJur-TST, por meio de ferramentas disponibilizadas pelo próprio sistema do BanJur-TST. Utilizou-se o termo direito Praxis 2 fundamental Praxis 3 intimidade para garantir que os resultados fossem os mais fiéis possíveis ao termo direito fundamental à intimidade, o que resultou em um total de 415 documentos. Daqueles 415 documentos, apenas 19 eram da subseção e especializada em dissídios individuais, SD1, do TST, o que tornou viável sua análise para a escolha do caso. A escolha do caso dentre os julgados pela SD1 se deveu ao fato de que este órgão possui competência funcional para revisar decisões de turmas e unificar a jurisprudência do TST por meio do julgamento de embargos interpostos contra decisões da Verjanux e por meio do julgamento de recursos repetitivos. Não foi delimitado nenhum período temporal para a pesquisa, uma vez que o número de resultados foi de apenas 19 casos para os termos e fórmula pesquisados. Das 19 decisões encontradas, 8 casos versavam sobre alegada violação do direito fundamental à intimidade em função da revista íntima em bolsas, 7 casos sobre alegação de violação do direito fundamental à privacidade bancária nas hipóteses em que o empregador bancário utilizasse dos expedientes da Lei N 9.613/98, e 4 casos em que o direito fundamental à privacidade não foi objetivo da decisão em si, mas apenas obter dictum. Daqueles 7 casos sobre alegação de violação do direito fundamental à privacidade bancária, o julgamento nos EEDRR número 52100-55.2009.5.09.0093 se destacou dos demais porque reconheceu a violação do direito fundamental à privacidade bancária em razão do exercício do direito fundamental à prova, tendo sido o caso selecionado. Especificamente no caso selecionado, identificou-se um conflito entre direitos fundamentais, qual seja, o direito à privacidade bancária em conflito com o direito fundamental à prova do empregador. Destaca-se o fato de que o conflito entre direitos fundamentais neste caso não se deu numa relação de direito material, mas, sim, numa relação de direito processual.
parte-se da premissa de que o estudo dos direitos fundamentais não teria utilidade prática se limitado à reprodução e comentários ao conteúdo previsto na Constituição. A relevância está no estudo das condições nas quais um direito fundamental pode ser restringido ou limitado, e das situações de solução para os frequentes conflitos entre os próprios direitos fundamentais, tal como se objetiva na presente investigação sobre conflito entre direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova na relação processual. Por isso, a presente pesquisa é guiada pelo método do caso. O caso selecionado originou-se no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, TRT 9ª Região, figurando como partes Alzira Kiyo Hayashi, reclamante, e Cooperativa de Crédito Rural da Região Norte do Paraná e outros, reclamadas. A reclamante ajuizou ação em face das reclamadas pleiteando determinadas parcelas, e as reclamadas se defenderam alegando pagamento. Para comprovarem o pagamento, as reclamadas apresentaram como prova os extratos da conta salário da reclamante, cuja conta salário era gerida pela reclamada Cooperativa de Crédito Rural. O conflito entre os direitos fundamentais à privacidade e à prova se deu no bojo da relação processual. A reclamante ajuizou nova ação contra as reclamadas com pedido de indenização por danos morais decorrentes da violação do direito à privacidade no processo anterior, em função da quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial. Esse é o caso aqui relatado. TST-SDIE-DRR número 52100-55.2009.5.09.0093. Em primeiro grau, as instituições financeiras foram condenadas a pagar indenização por danos morais em razão da violação do sigilo bancário da reclamante nos autos da ação anterior, configurando-se abuso do direito à prova e do direito de defesa. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no julgamento do recurso ordinário, reformou a sentença de primeiro grau sob fundamento de que a quebra do sigilo bancário é o ato de disponibilização da movimentação financeira do correntista a terceiros. Seu uso endoprocessual para defesa com apresentação como prova dos extratos bancários da conta salário não configuraria quebra de sigilo bancário, a violação do sigilo bancário apenas ocorreria com exteriorização da informação, o que não ocorreu no caso. Por meio de recurso de revista interposto pela senhora Alzira Kiyo Hayashi, reclamante, o caso foi distribuído à 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e a decisão do TRT 9ª Região foi reformada, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau. Dada a existência de divergência no âmbito do TST, o caso foi levado da 4ª Turma para a subseção e especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho com recurso de embargos de divergência. Em suas razões recursais, a instituição financeira, Cooperativa de Crédito, pediu a exclusão da condenação à indenização por danos morais, alegando que tratou-se de meio de prova indispensável para o exercício da ampla defesa, pois era a única forma de comprovação dos reembolsos, através dos extratos da conta salário da reclamante. Os extratos bancários não foram disponibilizados a terceiros, mas apenas às próprias partes do processo, e o empregador era o próprio gestor da conta salário da empregada. Os extratos bancários foram autuados em apartado e mantidos em sigilo, com acesso restrito às partes. No julgamento,
concluiu-se que configura ilicitude a quebra do sigilo bancário de empregado sem prévia autorização judicial com a finalidade de utilização dos dados prova em reclamatória trabalhista, mesmo que os dados sejam de acesso restrito às partes nos autos do processo. Nas razões de decidir identificou-se, ainda, que não configura ilicitude o acesso indiscriminado das contas bancárias para cumprimento de dever legalmente imposto pela Lei 9.613/98, crimes de lavagem de dinheiro, consistente na comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, de operações que constituam indícios de crimes de lavagem de dinheiro. O 2 graus do art. 11 da Lei 9.613/98 prescreve que as comunicações de boa-fé não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa das instituições financeiras. Deste modo, especificamente em se tratando do conflito entre o direito à privacidade bancária e o direito à prova na relação processual entre o empregado bancário e a instituição financeira, restou decidido que a quebra do sigilo bancário do empregado com a finalidade de utilização dos dados da movimentação de sua conta corrente como meio de prova em reclamatória trabalhista sem prévia autorização judicial configura ilícito e gera o dever de indenizar. Relatado o caso, evidenciou-se um problema de conflito de direitos fundamentais na relação processual, qual seja, um conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova. Para a compreensão do conflito e evidência de sua solução, será investigada a teoria dos direitos fundamentais, bem como estudado o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova. 3. Teoria dos direitos fundamentais e sua eficácia irradiante. A teoria dos direitos fundamentais tem por finalidade a definição de conceitos básicos e elaboração de métodos de solução de problemas e interpretação envolvendo os direitos fundamentais em si ou em colisão, de Moles, Martins, 2011 p. 20. Os direitos fundamentais são instrumentos e, ao mesmo tempo, resultado de um embate contra o poder, ou, ainda, trunfos contra a maioria, Novaes, 2010 p. 320. Essa fundamentalidade integra o conteúdo da dignidade da pessoa humana, e sua fundamentalidade pode ser formal, quando estiver expresso na Constituição, ou apenas material, em razão prima facie do seu conteúdo e importância, Cunha Júnior, 2008, p. 520. Entende-se que o ordenamento jurídico brasileiro reúne os 3 elementos necessários à identificação de direitos fundamentais: Estado, indivíduo e texto normativo que regula a relação entre Estado e indivíduos, de Moles, Martins, 2011 p. 22 e 24. Por Estado, entende-se o Estado moderno, com exercício de poder num dado território e organizado administrativamente. O indivíduo é pensado em si, como detentor de direitos que podem ser individualizados e titularizados por cada pessoa, bem como o oposto ao Estado e à própria sociedade. O texto normativo é a Constituição da República Federativa de 1988, que traz um rol expresso e formal de direitos fundamentais em seu título 2º. Um direito fundamental, contudo, não se caracteriza como tal apenas por estar cunhado expressamente na Constituição, pois, fundamental será todo aquele direito cujo exercício representa a expressão da dignidade da pessoa humana, cabendo à doutrina e à jurisprudência a análise científica que permita sua identificação. Tal característica é percebida também no direito comparado. Chemerinsky, 2006,
p. 476, observa que a Constituição dos Estados Unidos contém poucos dispositivos sobre garantias fundamentais. Parte disso se deve ao fato de que o constituinte originário entendeu que não era necessário enumerar os direitos fundamentais porque qualquer tentativa de enumerar os direitos fundamentais jamais seria completa, o que poderia gerar uma negativa de proteção aos direitos fundamentais não catalogados. No mesmo sentido, Martim Retortillo e Otto Y. Pardo, 1992, p. 94, escrevendo sobre os direitos fundamentais na Constituição Espanhola, congregam que a referência topográfica dos direitos fundamentais presume sua fundamentalidade, mas não se trata de demarcação mecânica e automática, senão facilitadora dos direitos fundamentais. No ordenamento jurídico brasileiro, também se reconhece direitos fundamentais apenas em razão da sua fundamentalidade material, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 712-MC. Esta pesquisa versa sobre o direito fundamental à privacidade e o direito fundamental à prova. O direito fundamental à privacidade está formal e textualmente previsto como tal no artigo 5º, x, da Constituição Federal. O direito fundamental à prova, contudo, não possui uma referência textual expressa, mas é extraído de diversos dispositivos constitucionais analisados sistematicamente, como o devido processo legal, artigo 5º, LIV, a garantia de contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, LV, e a inadmissibilidade das provas ilícitas, artigo 5º, LVI. A compreensão de que os direitos fundamentais podem ser expressos e não expressos também passa pela análise de suas características, destacando-se, sem prejuízo de outras, sua historicidade, universalidade e limitabilidade. A historicidade é uma das mais importantes características dos direitos fundamentais, pois, é por meio dela que se entende que os direitos fundamentais são reconhecidos como resultado de lutas e conquistas. De modo geral, no entanto, o esforço histórico dos direitos fundamentais pode ser dividido em duas grandes fases, a do Estado liberal e a do Estado social. Neste aspecto, os direitos fundamentais estão intimamente ligados ao constitucionalismo, cujos dois grandes marcos são a Revolução Norte-Americana, de 1787, e a Revolução Francesa, de 1791. Surgem, então, a Constituição estadunidense e a Constituição francesa como as primeiras constituições escritas. Sua forma escrita contribuiu enormemente para se reconhecer a rigidez da Constituição e a sua supremacia. Chemerinsky, 2006, p. 6. Nos Estados Unidos, a Convenção Constituinte de 1787 reduziu a termo aquilo que viria posteriormente a se tornar a Constituição norte-americana. O processo de ratificação pelos Estados, no entanto, não foi simples, uma vez que os antifederalistas não concordavam com a inexistência expressa de direitos individuais no texto constitucional. Isso levou à aprovação com a ressalva, pela maioria dos estados, de que o novo governo criaria imediatamente emendas de direitos de Bill of Rights, que se concretizou em 1791, Chemerinsky, 2006, p. 1012. A Constituição dos Estados Unidos, com mais de 200 anos de existência, não possui um rol extenso de direitos fundamentais expressos, mas a nona emenda assegura os direitos não formalmente constitucionais,
a enumeração de alguns direitos na Constituição não nega ou desrespeita outros direitos reconhecidos pelo povo. Justamente com o fundamento da não taxatividade do rol de direitos fundamentais, e muito firmemente com base no princípio do due process of law, que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu muitos direitos não previstos expressamente, tal como the right to privacy, vida privada e intimidade, Warren, Brandes, 1890, Schwartz, 2004. No Brasil, em 1988, após o fim do ciclo autoritário militar, foi editada uma das mais expressivas constituições do mundo em termos de garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, que possui extenso rol expresso de direitos fundamentais, não excludentes de outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, art. 5º, 2 graus, da CF 88. A Constituição Federal de 1988 prescreve como um dos fundamentos do Estado democrático de direito à dignidade da pessoa humana, um princípio superior cuja definição é muito mais conteudística, definir-se pela concretização dos direitos individuais, sociais, políticos, difusos, etc., do que conceitual. Conforme explicitou Daniel Sarmento, 2008, p. 85, o princípio da dignidade humana representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, de modo que este princípio justifica a atualização e adequação da concretização normativa da Constituição com a realidade e sua força vinculativa. De outro lado, os direitos fundamentais gozam de universalidade e ilimitabilidade. A universalidade dos direitos fundamentais não significa sua uniformidade global, haja vista a pluralidade do ser humano no que tange aos seus valores e suas necessidades no tempo e no espaço, significa, sim, que todos os seres humanos são destinatários de direitos fundamentais fixados conforme a consciência geral e o consenso de sua comunidade em cada momento histórico e lugar. Há, porém, certa convergência no que tange aos direitos fundamentais perceptível nos tratados internacionais sobre os direitos humanos, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, entre outros. A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 3 graus, prescreve processo legislativo especial que possibilita a incorporação de tratados internacionais sobre direitos humanos com status de emenda constitucional, o que equivale ao reconhecimento formal de novos direitos fundamentais. Finalmente, os direitos fundamentais estão sujeitos a limitações. É possível identificar na doutrina a limitação em razão dos custos dos direitos, Cost-Effect-Theory, segundo a qual toda concretização de direito que requeira uma ação positiva do Estado, dependerá de recursos, e, como os recursos são escassos, é preciso fazer escolhas. Amaral, 2010, Galdino, 2005. As escolhas refletirão na medida de promoção de cada direito, o que é, por sua vez, uma limitação ao próprio direito. Na Teoria dos Direitos Fundamentais, Alix, 2015, classifica as restrições aos direitos fundamentais em restrições diretamente constitucionais, quando a própria Constituição limita um direito fundamental, como é o caso da liberdade de reunião sem armas, art. 5º, 16, e restrições indiretamente constitucionais,
quando a Constituição outorga competência ao legislador infraconstitucional por meio de cláusulas de reserva legal para facultá-lo restringir um direito constitucionalmente garantido. Como é o caso da liberdade de profissão, artigo 5º, 13, CF 88. Dada a hierarquia de norma constitucional dos direitos fundamentais, apenas podem sofrer restrições por normas de hierarquia também constitucional, seja direta ou indiretamente. Contudo, pelos limites aos limites, ou restrições das restrições, a limitação aos direitos fundamentais nunca poderá ser total, devendo-se preservar seu núcleo essencial. de Moles, Martins, 2011 p. 159, por serem cláusula pétrea, art. 60, 4 graus, quarta, da CF. Os direitos fundamentais podem sofrer restrições, ainda, quando entram em colisão no caso concreto. Em abstrato, os direitos fundamentais podem ser tomados numa forma de liberdade geral, mas quando o exercício de um direito fundamental por alguém colide com o direito fundamental de outrem, esse conflito será solucionado por meio de um critério de proporcionalidade. de Moles, Martins, 2011, p. 161. Um dos direitos fundamentais cederá em relação ao outro, o que não significa, contudo, invalidação de qualquer deles. Embora os direitos fundamentais tenham surgido como espécie de autolimitação ao próprio Estado, a noção de eficácia dos direitos fundamentais sofreu expressiva mudança ao se perceber que a realidade desmente a existência de uma igualdade jurídica em boa parte das relações jurídicas firmadas entre pessoas privadas. Bilbao Ubilus, 2006, p. 303. Essa percepção levou ao desenvolvimento da teoria da eficácia irradiante, também conhecida eficácia horizontal ou direta dos direitos fundamentais, segundo a qual os direitos fundamentais são oponíveis aos próprios particulares e as normas de direito fundamental possuem aplicabilidade imediata nas relações privadas. Em seu artigo 5º, 1 graus, a Constituição Federal prescreve que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, levando à conclusão de que não dependem da intermediação do legislador infraconstitucional para sua eficácia e tampouco ficam limitadas às relações entre o particular e o Estado. Desse modo, a eficácia dos direitos individuais nas relações privadas é direta e imediata, não dependendo da atuação do legislador ordinário, nem se exaurindo na interpretação das cláusulas gerais do direito privado. Sarmento, 2008, p. 237. Nas relações privadas ocorrem casos expressivos de conflitos de direitos fundamentais, pois ali também há o fenômeno do poder e a capacidade de determinar ou condicionar o comportamento dos outros para impor sua vontade. Esses conflitos podem dar origem à colisão de direitos nas relações privadas, e sua solução no caso concreto poderá representar a limitação do próprio direito, pois, os direitos fundamentais não são absolutos. Todo direito fundamental está sujeito a limites, mas nenhum direito fundamental poderá ser gratuitamente violado. No presente estudo, a investigação recai sobre a violação do direito fundamental à privacidade bancária em razão do exercício abusivo do direito fundamental à prova na relação processual. 3.1 O direito fundamental à privacidade e o sigilo bancário. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, dissociou a intimidade da vida privada, deixando claro tratar-se de dois distintos direitos fundamentais. Deixou a cargo dos estudiosos,
porém, a definição do âmbito de incidência, do conteúdo e do conceito de cada um deles. A definição de ambos é regida pelo princípio da exclusividade, responsável por assegurar o caráter exclusivo das informações que compõem a vida, o modo de ser e os segredos de uma pessoa. Maria Isabel de Azevedo Souza, 2008, p. 308, define o princípio da exclusividade como aquele que tutela o direito do indivíduo de estar só e a possibilidade de excluir do conhecimento de terceiros aquilo que a ele só se refere, e que diz respeito ao seu modo de ser no âmbito da vida privada. A par desse princípio, Roxana Borges, 2007, p. 163, explica que o direito à privacidade visa permitir à pessoa excluir do conhecimento de terceiros seus sentimentos, orientações ou comportamentos culturais, religiosos, sexuais, domésticos, protege do conhecimento alheio o modo de ser da pessoa. Tércio Sampaio Ferraz, 1992, também pondera que quando se considera a individualidade, está-se a considerar aquilo que é exclusivo, ou seja, aquilo que passa pelas opções pessoais, afetadas pela subjetividade do indivíduo e que não é guiada nem por normas nem por padrões objetivos. Vida privada e intimidade são guiados, portanto, pelo princípio da exclusividade, o qual autoriza a pessoa a omitir suas informações ou guardar para si o seu modo de conduzir a própria vida. Logo, a diferença entre vida privada e intimidade não é de fundamento, mas de grau. Ambos regem-se pela exclusividade, mas a intimidade define-se pelo caráter profundamente agudo em relação à vida privada. Compõem a intimidade de uma pessoa seus segredos mais íntimos, excluídos do conhecimento até mesmo dos familiares mais próximos. Dado o caráter circunstancial do conteúdo da vida privada e da intimidade, é bastante difícil conceituá-los, razão porque é comum sua definição por exemplos estruturais, mas não são rígidos, especialmente considerando costumes notórios atuais que envolvem a exposição da vida privada e da intimidade nas redes sociais. É no recôndito da vida privada que se esconde a intimidade, na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, é a intimidade o mais exclusivo dos direitos, que impede qualquer publicidade, ou seja, o direito à intimidade é o segredo pessoal. A intimidade e a vida privada guardam autonomia entre si, embora componham o gênero da privacidade. No presente estudo, o caso relatado evidencia um conflito envolvendo o sigilo bancário. Seria o sigilo bancário protegido pelo direito à privacidade? A Constituição Brasileira de 1988 não trata expressamente do sigilo bancário, no entanto, há consenso na doutrina, cf. Ferraz Jr., 2001, e na jurisprudência, cf. STF, MS 22801/DF, de que a proteção do sigilo bancário está inserida no âmbito de proteção da intimidade e da vida privada, no artigo 5º, x, da Constituição Federal. Estariam, então, todas as operações bancárias do indivíduo protegidas do conhecimento de quem quer que seja em razão do princípio da exclusividade? A resposta não é tão simples. Uma pesquisa pelo termo sigilo no texto constitucional revela que a Constituição brasileira não protege apenas o sigilo no âmbito privado, art. 5º, x, cf/88, mas também protege o sigilo no interesse da sociedade e do próprio Estado, art. 5º, st. cf/88, e até mesmo excepciona o sigilo protetivo da intimidade caso possa prejudicar o interesse público à informação,
art. 93, nona, cf/88. Esses apontamentos demonstram que o sigilo não é privativo do direito fundamental à privacidade e tampouco seu objeto de proteção, mas um dos meios pelos quais se pode proteger a privacidade. A Constituição brasileira também se vale do sigilo para a proteção do interesse público, em especial a proteção da segurança da sociedade e do Estado, art. 5º, st. cf/88. O sigilo, portanto, é instrumental. Ferraz Júnior. 2001, explica que o sigilo bancário é interpretado como sigilo de dados, uma vez que as operações bancárias são armazenadas em bancos de dados. A Constituição Brasileira de 1988 utiliza a palavra dados vinculada às comunicações telefônicas, em seu art. 5º, 12. Na época de sua promulgação, quando a tecnologia informática era incipiente, o conhecimento sobre dados informáticos era bastante limitado comparado aos dias atuais, mas o Constituinte protegeu o sigilo de dados telefônicos, bem como a comunicação em si. Ao proteger a correspondência e a comunicação, art. 5º, 12, cf/88, o Constituinte garantiu a liberdade do indivíduo de estabelecer relações em sua vida privada, art. 5º, x, cf/88, seja por meio de correspondência escrita ou telefônica. Embora a comunicação e a transmissão de dados sejam livres de interceptação e intromissão, os dados em si estão sujeitos à requisição pela autoridade judiciária. Ferraz Júnior, 2001. Diferentemente de uma correspondência escrita, a comunicação telefônica não preserva os dados da mensagem, de modo que a única forma de guardá-los é por meio da interceptação telefônica. Daí porque o Constituinte excepcionou a privacidade na comunicação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por ordem judicial. Percebe-se, portanto, que a preocupação do Constituinte é garantir a liberdade dos indivíduos em suas relações e, ao mesmo tempo, preservar os dados informáticos em sigilo. Nas relações bancárias ou financeiras, o indivíduo tem a liberdade de realizar operações de crédito diversas, ativas e passivas, com a sua instituição financeira, e isso compõe sua privacidade. À instituição financeira, compete conservar o sigilo sobre essas operações, art. 1º da LC 10520001. O acesso aos dados poderá ocorrer mediante quebra do sigilo para fins penais, art. 1º, 4 graus, da LC 10520001, por ordem do Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes numa determinada causa, art. 3º da LC 10520001, para o exercício das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo Federal, art. 4º da LC 10520001, para o exercício de competências constitucionais e legais das comissões parlamentares de inquérito, 1º e 2º do art. 4º da LC 10520001, bem como para fins fiscais, conservando-se em sigilo o resultado dos exames, as informações e os documentos, art. 6º da LC 10520001. Deste modo, o direito à privacidade do indivíduo abrange, também, as suas relações bancárias, isto é, no âmbito da autonomia privada, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais,
STF, Re 601314/SP. Contudo, esse sigilo não é absoluto e poderá ser devassado em determinadas hipóteses legais. A privacidade está em incessante conflito com outros direitos, inclusive com o direito fundamental à prova, que será analisado no próximo tópico. 3.2 O direito fundamental à prova. A Constituição Federal assegura a todos o devido processo legal, art. 5º, livre, e o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, art. 5º, LV. Não há um texto expresso que indique o direito fundamental à prova, mas, a norma não se confunde com o texto legislativo, e o texto legislativo não corresponde, necessariamente, a uma norma. As normas são os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos, Ávila, 2006, p. 30. O exame sistemático daqueles dispositivos devido processo legal, contraditório e ampla defesa leva à norma do direito fundamental à prova. Em qualquer processo judicial, a prova é destinada a convencer o julgador acerca dos fatos alegados. Para que a parte tenha a aptidão de convencer o juiz, é preciso garantir-lhe adequadas condições processuais, ou seja, os meios e recursos inerentes ao exercício da sua defesa. Essa interpretação está presente no constitucionalismo moderno, em que o direito à prova decorre das próprias garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, Portela, 2015. Para uma justa prestação jurisdicional, é preciso que o processo seja legalmente devido, aí residindo a garantia de um direito fundamental à prova. Diante da imprescindibilidade da prova para a tutela jurisdicional mais justa, é que se afirma que o direito à prova é um direito fundamental de matriz principiológica no contraditório e na ampla defesa, Frois, Reinas, Pereira, 2012. Os direitos ao contraditório e à ampla defesa possuem dimensão substancial e formal. Em sua dimensão formal trata-se da mera integração da parte à relação processual, e sua dimensão substancial, na qual está inserido o direito fundamental à prova, representa a real possibilidade de a parte influenciar na decisão do juiz, Didier J.R. Fredier, Oliveira, Rafael A. Braga, Paula S., 2015. Para que seja dada real oportunidade de a parte influenciar na decisão do juiz, é preciso que os argumentos da parte sejam levados em consideração na decisão, nas razões de decidir. Em outras palavras, a prova produzida pela parte deve ser examinada e considerada pelo juiz em sua fundamentação. Disse, assim, que o direito fundamental à prova compreende situações diversas, tais como o direito de requerer provas, de produzir provas, de participar da produção da prova, de manifestar-se sobre a prova produzida, e o direito a que a prova seja examinada e considerada pelo órgão julgador na fundamentação da sua decisão, Didier J.R. Fredier, Oliveira, Rafael A. Braga, Paula S., 2015. Há, inclusive, uma preocupação universal em se assegurar o direito fundamental à prova percebida na sua previsão em 2 tratados internacionais dos quais o Brasil é parte signatária, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, incorporada pelo Decreto 678/79, art. 8º, e o Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos, incorporado pelo Decreto 592/92, em seu artigo 14.1, alínea I,
Confronte com Froes, Carla Gelli, Reinas, Cássia CH, Pereira, Sara CDD. 2012. Dada a sua imprescindibilidade para o funcionamento do sistema processual e para a própria tutela jurisdicional efetiva, o direito à prova é um direito fundamental. Tratando-se de um direito fundamental, o direito à prova, também, não é absoluto, e isso ocorre porque a Constituição não protege apenas um valor, mas vários. Isso está evidenciado na própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, LVI, segundo o qual são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Neste marco, evidencia-se o problema desta pesquisa, o conflito entre o direito fundamental à privacidade e o direito fundamental à prova. Ambos são protegidos na Constituição Federal, mas a própria Constituição estabeleceu que a prova ilícita não será admitida no processo, sendo necessário estabelecer o conceito da prova ilícita, seus limites e se a violação da privacidade para a obtenção da prova configura um ilícito. O termo prova ilícita é entendido de forma ampla e compreende a prova que contraria qualquer norma do ordenamento jurídico, Didier Jr. Fredier, Oliveira, Rafael A. Braga, Paula S. 2015, p. 95. Embora se possa encontrar distinção conceitual entre a prova ilícita, violação de normas de direito material, e a prova ilegítima, violação de normas procedimentais, a prova ilícita decorre indiscriminadamente de qualquer violação normativa. A ilicitude da prova também reside na violação de direitos fundamentais, DEDA, 2006, p. 121. A prova obtida em violação a um direito fundamental será considerada prova ilícita, nos termos do artigo 5º, LVI, da Constituição Federal. Percebe-se, aqui, a erupção de conflitos entre direitos fundamentais, pois, o próprio direito à prova é um direito fundamental. Nesse contexto conflituoso entre o direito fundamental à prova e outros direitos fundamentais, põe-se em evidência a questão dos direitos de personalidade, especialmente em função do progresso tecnológico que permite e até estimula uma maior exposição das pessoas. Por exemplo, as redes sociais atraem centenas de milhares de pessoas que expõem sua imagem, sua privacidade e até sua intimidade em merais virtuais. A solução para um possível conflito decorrente do uso desses dados variará caso a caso, pois a forma como o dado foi obtido e o uso dele feito influenciará na decisão que solucionar o conflito. Assim como se armazena imagens, também são armazenados dados financeiros. Os dados financeiros são tradicionalmente armazenados em instituições financeiras, que guardam por dever legal todas as operações ativas e passivas de seus usuários. Atualmente, esse armazenamento de dados financeiros já ocorre também em espécies de redes sociais, seja por preenchimento voluntário, como ocorre com o aplicativo Mobius, ou automatizado, como ocorre no Guia Bolso. O uso das informações bancárias é conflituoso, o que se evidencia pela preocupação do legislador na regulamentação sobre o tema, a exemplo, da Lei Complementar 105/01 e da Lei 9.613/98. Ao mesmo tempo em que a preservação em sigilo dos dados bancários é imposta pela garantia da privacidade, a sua abertura é regulamentada com fins protetivos de outros valores, a exemplo do sistema tributário. Quando se trata do uso dos dados bancários como prova na relação processual, o conflito é evidente, pois, de um lado, estará a privacidade e,
de outro, o exercício substancial da ampla defesa com anseio de convencer o julgador acerca de determinada alegação. Não há uma solução única para esse conflito, embora se possa identificar razões que poderão ser consideradas no julgamento de casos semelhantes, conforme se passa a demonstrar. 4. Conflito entre direitos fundamentais e as razões de decidir. Diante do conflito apresentado entre o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova, de que instrumento o julgador dispõe para decidi-lo? Antes de qualquer indicação, é preciso sublinhar que o direito à privacidade, previsto no artigo 5º, da Constituição Federal, não possui cláusula de reserva legal, de modo que, virtualmente, todo conflito envolvendo esse direito será resolvido no caso concreto. Ressalva-se a própria privacidade bancária, cuja reserva legal pode ser identificada no 1 graus do artigo 145 da Constituição Federal, segundo o qual é facultado à administração tributária identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, nos termos da lei. Essa regulamentação está na LC 10520001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade número 2386, 2397 e 2859, e do recurso extraordinário número 601.314, em fevereiro de 2016. Observou-se, também, que o direito à privacidade está em constante conflito com outros direitos, especialmente diante da tecnologia de informação em texto, áudio e vídeo sem barreiras, imediata e globalizada. Esses incessantes conflitos envolvendo o direito à privacidade são parte da sua essência e possuem vários desdobramentos, inclusive, a privacidade bancária, que aqui é discutida em conflito com o direito fundamental à prova. A própria existência dos direitos fundamentais e os conflitos surgidos de sua colisão ou da intervenção estatal, levou à necessidade de desenvolvimento de um critério para a solução desses problemas. O critério mais utilizado, no Brasil, é o da proporcionalidade, originado no Tribunal Constitucional Federal Alemão, na década de 50, e atualmente está largamente difundido em vários países do mundo, de Moles, Martins, 2011, p. 167. Desse modo, parte-se do pressuposto de que o critério a ser utilizado pelo julgador na solução do conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova será o da proporcionalidade. Isso está em consonância com a ideia de que os direitos fundamentais são interpretados a partir da teoria dos princípios, Alexi, 2011, uma vez que a Constituição não os prevê de forma absoluta, mas como mandados de otimização e, quando houver colisão, resolve-se por meio da proporcionalidade. Do ponto de vista prático, a aplicação da proporcionalidade perpassa por três critérios: da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, Alexi, 2011. A adequação consiste no teste que afasta os meios não adequados para a realização do direito, sendo considerado inadequado o meio que, além de impedir a realização de dado direito, ainda diminui o grau de efetivação do outro. A necessidade consiste em verificar se uma medida restritiva adequada é necessária, e, sendo necessária, dentre as várias medidas restritivas adequadas possíveis, a ideia é identificar a menos onerosa ou agressiva ou lesiva. Por sua vez,
A proporcionalidade em sentido estrito é a norma da ponderação, segundo a qual quanto maior seja o grau de não satisfação ou restrição de um dos princípios em conflito, tanto maior deve ser a importância da satisfação do outro. Alexi, 2011, p. 15. A ponderação não suprime determinado direito do ordenamento jurídico, mas admite que num caso concreto se possa preponderar um sobre o outro em razão de fatores que pesam em seu favor. Feitas essas considerações sobre o princípio da proporcionalidade como técnica de julgamento, necessário identificar as razões de decidir no caso estudado. TST-SDIE-EDRR número 5210055.2009.5.0093. Trata-se de um caso em que houve conflito entre o direito fundamental à privacidade bancária do empregado bancário e o direito fundamental à prova do empregador que se utilizou de extratos bancários do ex-empregado para provar o pagamento de determinada parcela salarial. No caso, decidiu-se que, configura ilícito a quebra do sigilo bancário de empregado de instituição financeira, com a finalidade de utilização dos dados da movimentação de sua conta corrente como meio de prova em reclamatória trabalhista, caso em que haverá o dever de indenizar. 2. Não configura ilícito se o uso dos extratos bancários ocorrer com prévia autorização judicial. 3. Não configura ilícito o acesso indiscriminado das contas bancárias para cumprimento de dever legalmente imposto pela Lei 9.613/98, crimes de lavagem de dinheiro, consistente na comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, de operações que constituam indícios de crimes de lavagem de dinheiro. Colocado dessa forma, eis que surge o problema de se saber se a decisão que considerou ilícito o uso dos extratos bancários pelo empregador bancário foi acertada ao concluir pela preponderância do direito à privacidade bancária frente ao direito à prova do empregador bancário. O caso estudado teve a seguinte peculiaridade: os extratos bancários do empregado foram mantidos em autos apartados em segredo de justiça, mas ainda assim o acesso aos extratos bancários sem prévia autorização judicial foi considerado ilícito. Seria a manutenção dos dados em segredo de justiça suficiente para afastar a ilicitude e garantir o direito à prova frente à privacidade. Embora o segredo de justiça do processo possa, à primeira vista, acomodar a colisão entre o direito à privacidade bancária e o direito à prova, não é suficiente para garantir o direito à privacidade. Se isso fosse permitido, qualquer instituição financeira se sentiria autorizada a trazer as movimentações bancárias de alguém para o processo em segredo de justiça, mesmo sem prévia autorização judicial. A garantia do segredo de justiça poderia desvirtuar o uso dos dados sob pretexto de se estar exercendo o direito fundamental à prova. Além do mais, a Constituição Federal não ressalva o direito à privacidade nos casos em que houver segredo de justiça. O dever da instituição financeira de guardar sigilo sobre as operações ativas e passivas do sujeito não lhe confere o direito de se valer dessas informações sponte própria para nenhuma outra finalidade, a não ser aquela estritamente prevista em lei. Como visto acima, essas situações vêm previstas na Lei Complementar 105/2001 e na Lei 9.613/98, não estando contemplada a possibilidade de trazer extratos bancários ao processo pelo simples fato de tramitar em segredo de justiça.
Deste modo, mesmo que os extratos bancários sejam mantidos em segredo de justiça, não é dado ao particular se valer de seu acesso privilegiado aos dados bancários de alguém para utilizá-los como prova num processo judicial. O legislador infraconstitucional, ao regulamentar o 1 graus do art. 145, da Constituição Federal, não permitiu que o particular gozasse daquela prerrogativa do art. 6º da LC 10520001 para o exercício do seu direito fundamental à prova. A única possibilidade legalmente regulamentada de se trazer aos autos do processo judicial as operações bancárias do particular está condicionada à autorização judicial, desde que preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide, art. 3º, da LC 10520001. Para que o exercício do direito fundamental à prova por meio de extratos bancários da parte contrária seja considerado regular, não basta o segredo de justiça do processo, mas depende, também, de autorização expressa do Poder Judiciário. O simples fato de uma das partes no processo ser instituição bancária não lhe dá o direito de se valer dos extratos bancários da parte contrária sem autorização judicial, pois a lei lhe impõe o dever de guardar as operações em sigilo, art. 1º da LC 10520001, mas não lhe confere a prerrogativa de uso indiscriminado. Se o fizer, restará configurado o abuso de direito e, portanto, violação da privacidade bancária. Essa foi a razão de decidir no julgamento do caso aqui estudado, TST-SDIE-EDRR número 5210055.2009.5.09.0093, isto é, a tese jurídica fixada foi a de que as instituições financeiras, mesmo tendo os dados bancários da parte contrária em seus bancos de dados, só poderão deles se valer como prova no processo judicial mediante prévia autorização do juiz e preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes. Ainda persiste a necessidade de se fazer algumas considerações sobre essa tese identificada. Embora a tese tenha sido no sentido de que o acesso aos extratos bancários depende de autorização judicial e sua visualização ficará restrita às partes no processo em sigilo, a privacidade poderá ser melhor protegida se a autorização de acesso ao extrato bancário for modulada para alcançar apenas determinada ou determinadas operações. Se a autorização apenas determinar a vinda dos extratos bancários aos autos do processo, sem discriminar período, operações, entre outros detalhes, a privacidade ainda assim restará violada. Para que a devassa da privacidade bancária mediante autorização judicial seja efetivamente proporcional, faz-se necessário que a parte interessada indique precisamente os parâmetros para a produção desse tipo de prova, de modo a evitar que venham aos autos informações inúteis para fins probatórios. Caso o acesso aos extratos bancários ocorra de modo indiscriminado, sua vida privada, quiçá sua própria intimidade, poderá restar violada. Propõe-se que a parte que detém o ônus da prova e que necessite se valer de dados bancários da parte contrária como prova, indique parâmetros de acesso aos dados, tais como período no tempo, natureza da operação, entre outros critérios que possam ser úteis na discriminação da operação bancária. Por sua vez, com fulcro no princípio da cooperação, expressamente consignado no art. 6º do Código de Processo Civil de 2015,
a parte que não concordar com os parâmetros indicados pelo interessado na produção da prova, deverá ter a oportunidade de colocar filtros no acesso às suas operações bancárias, justificando-os, de modo que possa preservar efetivamente a sua privacidade e sua intimidade. Propõe-se, assim, que além da autorização judicial e do sigilo processual fixados na tese do caso estudado, haja a exigência de indicação de parâmetros e, antes de se autorizar a quebra do sigilo bancário, seja dada oportunidade para que a parte que terá sua privacidade devassada possa fundamentar a necessidade de modulação dos parâmetros indicados, como forma de garantia da sua privacidade em contraponto com o direito à prova. 5 Conclusões. O presente artigo foi desenvolvido a partir do método do caso para estudo do problema da colisão entre o direito fundamental à privacidade bancária e o direito fundamental à prova na relação processual com base no julgamento do recurso de embargos em embargos de declaração em recurso de Revistam Graus 52100-55.2009.5.009.0 9.0093 julgado pela subseção e especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, TST-SDIE-DRR número 52009.5.009.0093. Concluiu-se que a tese jurídica reixe ou decidente fixada pelo Tribunal para a solução do conflito foi a de que as instituições financeiras, mesmo tendo acesso aos dados bancários da parte contrária em seus bancos de dados, só poderão deles se valer como prova no processo judicial mediante prévia autorização do juiz e preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, sob pena de violarem ilicitamente a privacidade bancária do titular. Evidenciou-se que essa solução não estará completa com a mera autorização judicial de acesso aos extratos bancários, pois, o acesso indiscriminado aos dados bancários poderá gerar grave violação da vida privada e da intimidade. Como solução, propôs-se que, além da autorização judicial e do sigilo processual fixados na tese jurídica do caso estudado como requisito para o exercício regular do direito fundamental à prova, seja exigida a indicação de parâmetros de acesso aos dados bancários, e que, antes de se autorizar a quebra do sigilo bancário, seja dada oportunidade para que a parte que terá sua privacidade devassada possa fundamentar a necessidade de modulação dos parâmetros indicados, como forma de garantia da sua privacidade em contraponto com o direito à prova.